Graça e paz, povo de Deus. Ei, tá fraco, hein, pro povo apaixonado por Jesus. Graça e paz. Queridos, que alegria estar aqui pregando. Primeira pregadora do Nexter. Rapaz, me disseram isso ali. Eu disse, eita Jesus, não tinha nem pensado nisso. Ó. Que responsabilidade, né, irmã Marta? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra do pastor Tamataré no início. Porque eu creio que Deus já falou, Ele vai continuar falando no seu coração. Fale para quem está ao seu lado aí, meu irmão, se prepare. Deus vai continuar falando com você. Fique atento, diga, fique atento. A voz de Deus. Amém? Eu quero trazer, para a gente refletir aqui, uma palavra que Deus falou, uma frase que Deus falou muito comigo essa semana, e era falando sobre essa questão de um novo nível. Eu vi um menino, um MC que eu sigo, que eu acho ele interessante, aquele menino, e ele trouxe uma coisa para a gente refletir. E eu queria que você pensasse comigo antes de eu ler um dos textos aqui para a gente começar. E ele falou uma coisa interessante, ele disse assim, rapaz, o que eu preciso fazer? Quem é que admira Cristiano Ronaldo aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quem admira Cristiano Ronaldo? Gente, eu acho Cristiano Ronaldo um cara admirável. Não só por futebol, mas saber da história dele, de onde ele saiu, de uma família pobre de Portugal, e hoje ser um cara milionário, bilionário, eu acho ele um cara admirável. E ele falou uma coisa interessante, ele disse assim, o que iria me levar a estar no mesmo ambiente de Cristiano Ronaldo? Aí ele fez o pessoal pensar, e ele disse assim, só duas coisas me levaria. Tem gente levantando a mão ali, né? Já pensou em chegar nisso, no mesmo lugar de Cristiano Ronaldo. Ele disse duas coisas. Uma, se eu tivesse o mesmo dinheiro que ele. Se eu chegar a ganhar o mesmo dinheiro que Cristiano Ronaldo, ou parecido, eu vou ter condição de frequentar os lugares que ele frequenta. E aí não vou ser barrado. Alguém vai me botar para fora, porque eu não estou preparado para entrar ali. Segunda coisa que me levaria a ter acesso a Cristiano Ronaldo. Aí ele fala uma coisa, sabe o que é? Intimidade. Intimidade. Você sabe aquela festa que você vai e esqueceram de dar o convite, mas o dono da festa é teu parceiro. O dono da festa é teu amigo. Você vai ser barrado na festa? Sábado foi o casamento do meu irmão. E no meio do caminho eu lembrei que eu tinha esquecido das senhas do casamento. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Esquecemos da senha do casamento. Aí eu brincando no carro disse assim, gente, eu sou irmã do noivo. Eu tenho intimidade com o noivo. E meu marido é o celebrante do casamento. Então alguém ia conseguir nos barrar? Quando a gente tem intimidade, a gente acessa lugares que outra pessoa não acessa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quero ler um texto com vocês, que é um texto bem conhecido. E eu creio que é um texto que é um dos textos, biblicamente falando, que mais nos leva a pensar sobre nível. Sobre nível. Nexter, a gente está no Next Level Day. Next Level Day. Dia do próximo nível. Eu creio, eu tenho falado sobre isso, próximo nível. Essa música a gente acabou de cantar, que Wagner falou aqui, a gente usou ela no encontro ano passado. E Deus já falava conosco, próximo nível. Muita gente, a gente não conhece essa música. Eu disse, a igreja vai conhecer essa música. Todo mundo aprendeu e hoje ama. Porque Deus estava falando comigo, filho, é uma nova estação, é um novo tempo, é um novo nível. E é interessante que a gente está vendo cada ministério, cada área, romper as velhas estações para chegar na nova estação, romper com os velhos níveis para avançar para o novo nível. E esse texto de Ezequiel 47 é um dos textos que mais fala de níveis, biblicamente falando. A partir do verso 1, diz assim, Ezequiel 47, a partir do verso 1, diz assim, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente,
porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora. Repita comigo, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Fale comigo, grande abundância, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aleluia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Viverá. Repita comigo, viverá. Por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia. Pule comigo para o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças por tua palavra. E o Senhor já se move em nosso meio. O Senhor já está falando em nosso meio. Já estamos rendidos diante da tua presença. E te peço, Pai, continua a falar. Traga revelação, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Agora nessa segunda sessão, Pai, te revela a nós, Pai. Te revela a nós. Porque queremos sair daqui com uma porção maior, no nível mais alto, com experiências maiores com o Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus aparece para Ezequiel, dá essa visão para Ezequiel, e eu acho interessante que Ezequiel começa a olhar aquela casa que ele chama de templo, e tem uma hora que ele está sendo conduzido. Você vê que ele mesmo vai dizer: o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Esse homem estava conduzindo Ezequiel, e nesse versículo, finalzinho do versículo 1, verso 2, ele diz: e ele me levou à porta do norte, e me fez dar uma volta por fora. E me fez dar uma volta por fora. O homem sai, vai para a porta do templo, e esse homem que está conduzindo Ezequiel, que eu creio que é o Senhor está conduzindo ele aqui, diz para ele: ó, dá uma volta em volta da casa. Dá uma olhada em volta da casa. Quem é a casa aqui que ele está falando? Ele está dizendo: Ezequiel, é você mesmo. Quem é a casa aqui? Bota a mão no seu peito e diga: a casa sou eu. Ele diz: olha, a casa é você. Dá uma volta em volta da casa e dá uma olhada como é que você está como casa. Hoje eu e você somos casa de quem? Casa de quem? Deus. O Espírito de Deus habita em mim e você. E ele põe uma fita de medir e manda esse homem andar, entrar dentro
do rio. E a Bíblia está dizendo, o texto está dizendo que esse homem entra naquele rio. E aquele homem, ele entra um pouco. E ele vai medir. E ele mede. E as águas onde ele está dando pelo tornozelo. E ele é incitado a continuar entrando naquele rio. E ele entra mais um pouco. E a água que estava no tornozelo, agora já está no joelho. E ele continua sendo incitado a andar. E agora a terceira vez que ele vai medir, as águas estão dando pelos lombos, pela cintura, por essa parte do corpo de força. E ele mede mais 1000. E o texto diz que as águas agora já não dá mais passar andando. É necessário que se passe nadando, porque as águas tinham subido. Irmãos, primeira pergunta para nós. Eu e você, casa de Deus. Quem é casa de Deus, dá um glória a Deus aqui. Esse rio é o rio da presença de Deus. Se você der uma volta olhando para você mesmo, onde está esse rio na tua vida? Só você e Deus pode dizer onde está esse rio. Se você disser, pastora, o rio ainda está no meu tornozelo. Tornozelo fala de início de caminhada. Fala de superficialidade. Eu comecei a caminhada agora. Ou talvez você já tenha começado há tempo. Mas você não quis avançar no rio. Você continua com as águas no tornozelo. Está superficial. Não tem água suficiente para dar um banho em você. Você já experimentou entrar na água de um rio ou do mar quando ela está bem sequinha? Alguém consegue dar um mergulho naquela água quando está no tornozelo? Alguém já conseguiu? Não, não tem. Superficialidade. De repente você diz, pastora, as águas, eu dei uma olhada para mim agora, e eu acho que as águas estão pelos joelhos. Os joelhos falam, irmãos, de decisão. Eu decido buscar. Os joelhos falam de oração. Eu decido orar. Os joelhos falam de se humilhar. Eu vou ajoelhar, porque eu preciso me humilhar perante o meu Deus. E só ora, só se humilha, só busca quem decide. Fale comigo, decisão. Se você não quiser, ou eu não quiser, irmão, a gente não avança. Porque aquele homem continua andando no rio, embora o homem de Deus está lhe dando direção a ele, porque ele decide. Decisão. Talvez você olhe para si e diga para você mesmo, olha, as águas estão nos lombos ou na cintura. Lombo e cintura fala de compromisso. Vamos pensar no namoro aqui? Você começou a namorar, você não está conversando com alguém, não está namorando alguém ainda, aquela pessoa que você está conversando. Você dificilmente vai pôr a mão sobre o ombro ou vai pôr a mão na cintura, o rapaz da moça. Porque quando a gente coloca a mão na cintura, ou a moça no rapaz, ou o rapaz na moça, fala de compromisso. Quem está entendendo comigo aqui? Amém? É ou não é? Terceiro nível é compromisso. É quando eu estou completamente comprometida. É quando eu sei, aquele que anda junto de mim. É quando eu quero andar com ele, ele andar comigo. E aí esse passo só vem depois que eu decido estar de joelhos e me humilhar diante dele. Teu nível está aonde? Porque quando eu passo, irmãos, nesse nível das águas na cintura ou nas águas nos lombos, após isso, são as águas que eu não consigo mais passar andando. Eu tenho que nadar. E isso fala de quê, pastora? Nadar fala de dependência. É Deus dizendo, como o Nani falou aqui, Pedro, sai do rio, sai do barco, anda sobre as águas. Sai, Pai, Senhor, se eu andar, eu talvez afunda. Senhor, eu não sei nadar direito. Pedro, vence o medo, sai do barco, anda. E Pedro ousadamente decide sair. E ele começa a andar sobre o mar, porque ele entrou no nível de dependência. Ele não olhou para nada, ele não ouviu outras vozes, ele ouviu a voz daquele que estava convidando ele, dizendo, Pedro, vem. Sabe por que muitos de nós, irmãos, não conseguem avançar?
Porque Ele está chamando você para entrar nesse nível. E você está com medo. Você acostumou a andar segurando em alguma coisa para não cair. E Deus está dizendo, solta a mão. Sou eu que vou te conduzir agora. Sou eu que vou te levar. Porque tem águas profundas que eu quero que você mergulhe nelas em nome de Jesus. Dê um glória a Deus por isso. Só que, irmãos, em Deus, que águas profundas são essas? O que é que Deus quer falar comigo e com você? Vá comigo para João capítulo 15. O Evangelho de João capítulo 15. Pastor, onde é que Deus quer que eu aumente de nível? O que é que eu entendo no meu espírito que Deus quer que eu e você, que isso é prioritário para que a gente aumente de nível? João 15, a partir do verso 13 ao 16, diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí eu amo isso aqui, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia, glória a Deus. Isso são palavras de Jesus. Jesus dizendo para nós aqui, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Amanhã a gente vai celebrar o que, irmãos? É dia de quê amanhã? É dia de quê? Páscoa celebra o quê? Ressurreição de Cristo. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Escute, aquela cruz era para eu e você estarmos lá. Éramos nós que merecíamos estar lá. Mas Jesus decidiu dar a vida por mim e por você. Aí a pergunta que ele faz, eu acho interessante que ele diz, é muito lindo isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quem aqui conhece, além de Jesus, alguém que já morreu por você? Levante a mão. Ninguém morreu por você? O menino que você está apaixonada não morreu por você? A menina que você está arriado os 4 pneus não morreu por você? Jesus morreu por mim e por você. Dê um glória a Deus por isso. Sabe por quê, queridos? Foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. Porque eu descobri que Jesus é o meu melhor amigo. É isso que ele vai falar agora no verso 14. Vós sois meus amigos. Jesus é o meu. Jesus é o teu. Bote a mão no peito, diga: Jesus é o meu amigo. Ele é. Ele é. Mesmo que se o amigo que você considerava te traiu, mesmo que aquela amiga que andava junto com você te abandonou, mesmo que aquele paquera, namorado, sei lá o que, acabou com você, deixa eu te dizer, Jesus continua sendo o teu amigo. E como é que a gente sabe que ele é amigo? Aí ele vai dizer no verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu gosto de entender o Senhor. A gente já está namorando há um tempo, e a terceira vez ele me falou: filha, acaba o namoro. E aí eu entendi, eu disse: Senhor, então me dá coragem para eu acabar, me dá palavras para eu acabar, porque eu não quero que tenha processos difíceis depois disso. E Deus me deu coragem, e no domingo seguinte, que ele tinha ido me buscar na igreja, quando eu entrei no carro, eu disse para ele: só, a gente vai acabar o namoro agora. Ele disse: como assim? Mas a gente se gosta. E eu, sem sabedoria, eu era menina, né? Eu disse: mas Jesus mandou eu acabar. Naquela hora ele ficou chateado com quem? Com Jesus. Porque
Como assim? Mas glória a Deus que o Senhor me levou a renunciar. Porque a partir daquele término de namoro, queridos, eu passei a buscar ainda mais essa intimidade, buscar ainda mais. E renúncia fala de entrega. Fala de entrega. Quanto que você tem sido entregue ao Senhor? Quantos por cento? A tua vida é 100%. Quanto de 100% você tem se entregue ao Senhor? Você olha para a tua vida hoje. Eu estava conversando com uma irmã semana passada e eu disse: querida, nunca mais eu te vi por aqui, lá de Piedade, ela. E ela disse para mim: pastor, olha, porque eu estou correndo muito, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. E na hora eu falei para aquela irmã, eu disse: querida, semana tem 7 dias. E se desses 7 dias você não consegue ter 2 horas para entregar ao teu Deus, para adorar o teu Deus, para cultuar o teu Deus, Ele não é prioridade na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz um amém. 2 horas, porque só no culto de domingo, que ela disse que não estava indo também, ela disse que nem no culto de domingo ela estava conseguindo ir. Quanto por cento Jesus tem da tua vida, da minha vida, da nossa vida, querido? Amizade requer renúncia. Pensa agora no teu melhor amigo aí da escola, aqui da igreja. Pensa no teu melhor amigo. Quanto tempo você tem com esse teu melhor amigo? Talvez nem presencialmente, mas no celular, tu deve pegar o celular e ficar horas. Tu sabes tudo da vida da tua amiga, sabe tudo da vida do teu amigo, é assim ou não é? Agora, quanto tempo tu tem gasto com o teu amigo Jesus? Pastor, eu não sei qual a profissão que Jesus tem para mim. Pastor, eu não sei qual o país que Jesus quer que eu vá. Pastor, eu não sei com quem Jesus quer que eu case. Claro que você não sabe. Você não está gastando tempo com um amigo que sabe do teu futuro e tem propósito para o teu futuro, para fazer o que é melhor na tua vida. Mas tu gasta tempo com aquele amigo que muitas vezes não acrescenta nada na tua vida. Porque se você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga que ele não acrescenta nada, saia de perto dele. A Bíblia vai dizer para nós que as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito, irmãos, 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, por que não gastar tempo com Jesus? Queridos, olha, eu converti nessa idade, 16 anos. Eu dizia para mim antes disso, eu dizia: rapaz, quando eu for velha, eu vou ser crente. Eu louvo a Deus que eu converti nessa idade. Porque ter convertido nessa idade me abençoou, porque eu tenho um marido lindo. Quem conhece meu marido aqui? Ele é um gato, não é? Ele é o mais bonito do meu mundo. 30 anos casado. É lindo, né, Carol? Carol já está dizendo que é lindo. 30 anos casada. Detalhe: eu sou filha de pais separados. Então a referência que eu tinha dentro da minha casa não era boa. Para mim, casamento, se casava, não deu certo, acaba. Mas eu estou há 30 anos bem casada com o mesmo homem. Dê um glória a Deus por isso. Depois que eu me converti, eu não sabia que profissão iria. Deus abriu as portas da faculdade para eu entrar essa semana eu estava até comentando sobre isso, para eu fazer serviço social aqui na Federal. E depois eu fiz licenciatura plena em educação religiosa. E durante muito tempo eu fiquei perguntando: Senhor, trabalhei um tempo na minha profissão como assistente social. E depois o Senhor disse para mim assim: filha, entrega teu trabalho, renuncia teu trabalho. Senhor, como assim? Eu estudei, eu passei 8 anos da minha vida dentro de universidade, dentro de seminário, estudando. E Deus disse: entrega, filha, te quero 100% na minha obra. E deixa eu te dizer, valeu a pena entregar. Aleluia. Porque o melhor lugar para se estar é no lugar da vontade de Deus. O que é que Deus está pedindo para você entregar nessa noite, querido? É a pergunta de Deus. Pastor Tamantaré também perguntou isso. Deus está perguntando para nós: o que é que você precisa renunciar, entregar para ter uma vida de mais intimidade com Deus? Segunda coisa, no verso 14, ele vai dizer para nós, ele mesmo dizendo: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Como é que eu vou fazer o que Jesus manda? Para eu saber o que Jesus manda eu fazer, eu preciso ler o quê? Palavra. Quanto tempo você tem gasto na semana lendo a Bíblia? Não responde.
quanto tempo você tem gasto lendo a Bíblia? Porque eu preciso saber o que Jesus quer de mim. Eu preciso entender o que Ele tem para mim. Mas como eu vou entender se eu não ler a Bíblia? Ele diz, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Mas como fazer o que Ele me manda se eu não leio a palavra dEle para mim? Quem está entendendo? Está um silêncio. A gente precisa, queridos, decidir, meditar, ouvir. Terceira coisa que Jesus vai dizer para nós no verso 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele disse, eu estou com um diálogo com vocês. Eu tenho contado tudo para vocês. E diálogo, os dois falam. Repita comigo, no diálogo, os dois falam. Relacionamento com Jesus, um só não fala, é os dois que falam. Então, eu falo na oração para Jesus e eu leio a palavra, é Ele falando comigo. Eu abro a minha boca e falo a minha história para Jesus e eu leio a palavra, é Deus falando comigo, é Jesus falando comigo. Eu leio a palavra, Jesus fala comigo e eu falando do meu coração para Jesus. Quem está entendendo diz um amém. Agora pense comigo aqui. Se eu não falo com Jesus minha história, e se eu não leio o que Ele tem para mim, qual é o nível de intimidade que eu tenho com Jesus? Qual é o nível de intimidade que eu tenho com Jesus? Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer, intimidade é tudo. É tudo. Quando você tem intimidade, por exemplo, se você não tiver intimidade comigo, você não entra na minha casa. Se você não tiver intimidade com a irmã Marta, você também não entra na casa dela. Talvez, vamos pensar aqui, a gente pode, alguém que seja muito famoso no mundo todo, por exemplo, quem conhece Neymar aí? Levanta a mão quem conhece Neymar. A gente conhece Neymar, de ouvir falar. Eu posso ler a história de Neymar, posso conhecer a história de Neymar, e alguém pergunta, tu conhece Neymar? Rapaz, conheço Neymar, mas eu posso chegar na casa de Neymar e entrar na casa de Neymar? Porque eu não tenho o que com Neymar? Aí, querido, escute. Às vezes nós estamos vivendo isso com Jesus. Eu não tenho entrado na presença dEle porque eu não tenho intimidade. Minha amiga entra na presença. Meu amigo entra na presença. Minha amiga adora. Mas eu não adoro, eu não entro, porque eu não tenho intimidade. E deixa eu te dizer, não é só presença. Não é só presença. Wagner até citou aqui, se eu e você, queridos, se a gente não se posicionar a estar na presença de Deus, o que marca a entrada no céu é intimidade. Porque o que Jesus vai falar naquele dia aqueles homens disseram para ele, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Olha, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Parecia alguém que tinha intimidade. Quem concorda comigo? Mas Jesus diz assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Gente, quando eu li isso, meditei nisso, eu disse, gente, que sério. Quem não tem intimidade, irmão, não vai entrar no céu. Porque se Jesus diz que não conhece, é porque não tinha o quê? Por exemplo, você vai casar, vou profetizar, cadê os solteiros da casa aí? Cadê os solteiros? Você vai casar em nome de Jesus, amém? Você vai convidar a rua toda que você mora para o teu casamento? Por que você não vai convidar o povo da tua rua? Não mora do teu lado, não é teu vizinho. Porque eles não têm o que com você? Intimidade. Gente, quantos dentro da casa de Deus hoje não tem intimidade?
não tem intimidade, não mergulha na presença, não relaciona, não sabe qual é o projeto e propósito de Deus para a sua vida, porque não tem intimidade. Agora deixa eu te dizer, no verso 16, mesmo que você ainda não esteja nesse lugar de intimidade, eu quero afirmar que se você está aqui, é porque Ele te escolheu. Diga, Ele te escolheu. Diga para quem está ao seu lado aí, diga, Ele te escolheu. Olhe nos olhos do irmão do seu lado aí, diga, meu irmão, Ele te escolheu. Ele quer ter intimidade com você. Se eu e você chegamos aqui, é porque Ele escolheu a mim e a você. Dê um glória a Deus por isso. Agora a pergunta é, qual a resposta que eu e você vamos dar a Ele? Você vai reagir para dizer, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero avançar nisso? Vá comigo para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu já estou indo para o final. Êxodo 19. No verso 10 e 11. Olha o que o texto vai dizer para nós aqui, irmãos. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis nem a mulher. Ao amanhecer, terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha o que acontece, Moisés falava e Deus lhe respondia, aleluia. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés, desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Gente, olha que forte. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce pois, subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes porém e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Deus diz, Moisés, avisa meu povo, eu vou descer no monte e vou falar com meu povo. Aí Deus diz, avisa meu povo, Moisés, que se consagre. O povo se consagra. Moisés manda o povo se lavar, se limpar, se arrepender. Irmãos, e ele diz, espera 3 dias. Depois dos 3 dias, escute, preste atenção. Deus diz, Moisés, adverte o povo que nenhum deles toque nem no monte, nem animal, nem ninguém, e nem sacerdote, porque senão eles serão mortos. Gente, ele está falando de sacerdote. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que nem os que têm título, pastor, eu sou isso na minha igreja, pastor, eu faço isso, eu sou líder disso, eu sou líder. Ei! Se não tiver consagrado, não vai chegar ao lugar da presença. O que é que Deus está nos dizendo, irmãos? Primeiro,
para chegar no lugar da presença, é necessário desejar estar nessa presença. Moisés desejou estar. Moisés não se preparou 3 dias. Moisés tinha uma vida preparada para falar com o Senhor. Quando Arão e Miriam vão falar de Moisés, Deus diz para eles: olha, se vocês são profetas, se vocês têm sonhos e visões, eu sei, porque eu me faço revelar. Mas com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Como é que Moisés falava com Deus? Deus disse: Moisés tem intimidade comigo. Moisés pode entrar na minha presença. Moisés pode chegar aqui. Por isso que a palavra vai dizer para nós lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. Como é que a gente, irmãos, vai trazer a glória de Deus para o Senhor nos levar no novo nível, para a gente entrar nessa profundidade em Deus, se a gente não quer, se a gente não busca, se a gente não fala? Eu preciso buscar. Primeiro eu preciso desejar. Segundo eu preciso me posicionar a buscar. Dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade, eu quero avançar com o Senhor. Intimidade vale ouro. Ela nos dá acesso, ela nos dá também privilégio para nós entrarmos em lugares que, se a gente não tivesse intimidade, a gente não entraria. Qual o nível da tua intimidade com Deus? Para entrar no novo nível, irmãos, a gente está falando de Nexter, a gente está falando de novo nível. É necessário que eu e você queira ter mais intimidade. Deus não vai levar, irmãos, filhos dele que estão distantes dele, filhos deles que não se achegam a ele, quem é seu amigo mais próximo? Por que é seu amigo ou sua amiga mais próxima? Porque você busca ter intimidade, você busca estar junto, você liga, você manda mensagem, você vai na casa, você visita, você está fazendo a sua parte de ter intimidade. Mas com Deus, o que você está fazendo para ter intimidade? Qual é a tua atitude para ter intimidade? Se ele hoje abrir, vamos fazer uma suposição aqui, uma festa, e Deus disser: nessa festa, na minha lista de convidados, só vai entrar os íntimos. Seu nome vai estar nessa lista de convidados? O que eu creio e que eu entendo, que Deus quer nos falar conosco nessa noite, para a gente encerrar, queridos, é que eu e você precisa desejar ser íntimo de Deus. Eu tenho um livro que eu li uns anos atrás, e eu desejava cada vez ser mais íntima de Deus. Eu sempre busquei isso. E o nome do livro é Caçadores de Deus. Tem esse livro aí, se você pesquisar, tem ele online para você ler. Como é o nome do livro? Eu lendo esse livro, irmãos, eu desejei ver a glória de Deus. Moisés viveu isso. Moisés, nesse nível de intimidade, a Bíblia vai dizer em Êxodo 33:11 que ele desejou ver a face de Deus, ele desejou ver a glória de Deus. E eu lendo esse livro, ajoelhada no meu quarto um dia, eu comecei a dizer para o Senhor, eu disse: Pai, eu quero ter mais intimidade. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu ajoelhada, de olhos fechados, querido, e de repente eu senti a glória de Deus chegando. Eu senti a presença de Deus chegando. Só que quando a glória chegou, eu comecei a ficar com medo, porque a presença de Deus traz tremor, a presença de Deus traz algum receio, porque você tem que estar em santidade na presença de Deus. E eu comecei a ficar, e aquela presença se chegando. E teve uma hora que eu disse: ai, Senhor, não chega mais, porque se o Senhor chegar eu vou morrer. Senhor, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. E eu comecei a dizer: não chega mais, não chega mais. Olha como que Deus corresponde às nossas atitudes. Quando eu comecei a dizer não chega mais, a glória de Deus, a presença do Senhor que estava se chegando, ela começou a distanciar. E eu sentindo tudo. E quando eu senti ela distanciando, aí eu comecei a chorar, dizer: Senhor, não vai. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim assim: filha, por que tu tivesse medo? Não ia acontecer nada contigo.
Eu ia te revelar mais da minha glória. E eu disse: Senhor, eu fui covarde, me perdoe, eu fui covarde. Deus está chamando os que têm fome e sede e aqueles que são desejosos da glória dEle, para entrar nesse novo nível. Qual é o tamanho da tua fome? E qual é o tamanho da tua sede? Irmãos, eu não sei você, mas eu quero coisas maiores. Eu quero um nível maior. Eu quero uma glória maior. Eu quero mais da presença. Eu quero mais da unção. Eu quero mais da revelação. Eu quero mais dele. Porque o que acontece em João 15:16 que a gente leu? Ele diz: se vocês, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês, eu vos chamei, eu vos designei, para que vocês possam ir e deem frutos, a fim de que, olha o que ele vai dizer: se vocês derem fruto, a fim de que tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele vos conceda. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Se vocês estiverem nesse lugar, dando fruto para mim, a vida de vocês falar o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Jesus, Ele vai te conceder. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Agora escute, Ele vai conceder isso para quem é amigo, porque o contexto Ele está falando de amigo. Amigo. Quem quer ser mais amigo de Deus aqui? Quem quer ter mais intimidade com Deus aqui? Quem quer mergulhar no rio de Deus aqui? Já fica em pé no seu lugar. Deus falou que Moisés era alguém que ele falava face a face. Deus chamou também, sabe quem de amigo? Abraão. Ele disse: Abraão é meu amigo. Eu quero esse versículo para a gente encerrar. Isaías 41:8. Põe aí, por favor, Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu. Deus chama Abraão de quê? Meu. Só que a palavra vai dizer para nós que eu e você estamos debaixo da bênção de Abraão. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Olha o que o texto vai dizer. Põe aí para a gente, por favor. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Olha o que o texto vai dizer para nós. Se sois de Cristo, vamos ler todos juntos, bora lá, 1, 2, 3. Se sois, também sois. Quem é de Cristo aqui? Vocês são herdeiros segundo a promessa. Principal marca de Abraão: amigo de Deus. Principal marca de Abraão: íntimo de Deus. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele mesmo diz: eu poderia esconder ao meu servo Abraão que estou para fazer. Ele vai revelar a Abraão o que ele está para fazer. Queridos, esse é um tempo que Deus tem nos chamado para um nível maior de intimidade. Vou pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. O rio de Deus está nesse lugar. E a pergunta é: onde as águas do rio de Deus estão em você? Onde você está nesse nível do rio de Deus? Qual o teu nível de intimidade com o Senhor? Talvez você esteja distante. Pastor, acabei de começar. Estou distante. E o que nos faz distante de Deus é o pecado. Se arrependa agora diante de Deus. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Comece a pedir perdão. Diga: Senhor, me perdoa. Perdoa, Pai, aqueles pensamentos que eu tive naquele dia. Perdoa, Senhor, as atitudes que eu tive. Perdoa, Senhor, por não ler Tua palavra
por não falar contigo, por ainda não ter entrado nesse lugar de intimidade. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Deus não está chamando aqueles que conhecem a Ele, porque já leram sobre Ele. Deus está chamando aqueles que são amigos dEle, aqueles que decidem ser íntimo deles. Diga: Senhor, eu quero ser íntimo Teu. Eu quero, Senhor Deus amado, eu quero ter amizade contigo. Diga a Ele, diga: Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Peça a Ele, diga: Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter intimidade contigo. Ora da camanaia cheia da camanaço. Imagina agora o rio de Deus, de olhos fechados. De olhos fechados. Comece a imaginar o rio de Deus. O rio de Deus está nesse lugar. 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 Comece a imaginar o rio de Deus. E o convite de Deus. O convite de Deus é: entre no rio. Comece a imaginar. Diga: Senhor, eu quero entrar no Teu rio. Eu quero mergulhar mais profundo no Teu rio. Eu quero mergulhar mais profundo no Teu rio. Se você quer viver esse nível de intimidade maior, esse novo nível de intimidade com o Senhor, de ter uma amizade mais profunda com o Senhor, eu quero te convidar: vem aqui para frente. Vem aqui para frente, dê esse primeiro passo. Diga: Senhor, eu quero estar nesse lugar de mais relacionamento contigo. Eu quero estar nesse lugar de mais intimidade contigo. Eu quero, quando eu dou esse passo, você dá esse passo, eu estou dizendo: Senhor, eu estou decidido. Eu estou decidida a ter mais intimidade com o Senhor, a estar nesse lugar de me relacionar mais com o Senhor. Comece a dizer para Jesus. Diga: Jesus, eu quero te conhecer. Queridos, não se ajoelhe, senão não dá espaço para todo mundo. Fique em pé, porque se ficar todo mundo de joelho, não dá espaço para todo mundo. Aprenda a ajoelhar seu coração. Ajoelhe seu coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Ajoelhe seu coração diante dele. Ajoelhe seu coração diante dele. Anda camanaya sou. Se você já ora em línguas, comece a orar em línguas. A palavra de Deus vai dizer para nós, em 1 Coríntios 14, 2, que quem fala em línguas, fala a Deus somente. Quem fala em línguas, fala a Deus somente. Pense em Deus agora, foque em Deus e comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, diz que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Comece a orar em línguas. Se você não ora em línguas, adore a Ele, diga para Ele, diga: Senhor, eu quero ser íntimo Teu, eu quero ser íntima Tua, eu quero ter intimidade contigo. Pai, nesse tempo novo, nessa nova estação, eu quero ter mais intimidade, eu quero ser Teu amigo, Jesus, eu quero ser Tua amiga, eu quero ouvir os Teus segredos, eu quero ouvir os Teus segredos, eu quero, Senhor, ouvir de Ti, da Tua parte, Senhor. Ora da caramanaia che, era da caramanaia show, ora da caramanaia chá. Imagina o rio, comece a entrar no 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 rio. O rio está aqui, o rio está aqui, o rio está aqui. Entra no rio da presença, entra no rio da glória, entra no rio, entra no rio, entra no rio. Era da caramanaia che, ega na manaia show, ora do comanaia show da ramanaia se. Seja sincero.
sincero para Deus. Diga: Deus, tu sabes que eu estava distante. Tu sabes que eu estava distante, mas eu decido nessa noite, Senhor, ter amizade contigo. Eu decido nessa noite corresponder a amizade contigo, Senhor. Ora da caramanaia che, era da caramanaia chá, da camanaia sou. Ora da camanaia che, fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele. Águas que curam, que limpam. Faça as águas subirem, Senhor. Enche, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, enche. Erga suas mãos e diga para ele: me enche, Senhor, me enche do teu rio, Senhor, me enche do teu rio. Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, 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 toca. Os pastores me ajudem tocando, me ajudem tocando, me ajudem tocando. Minha alma esperou.
transbordar. Peça, 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 até transbordar, até transbordar. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Derrama, Senhor. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, até transbordar. Derrama a sua glória, Derrama a sua glória em mim, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, É o nível maior, é o nível maior, é o nível maior. Oh, peça isso. Erga sua mão e diga: Senhor, eu quero nível maior, eu quero nível maior, eu quero nível maior. Oh, é o nível maior. Mergulha no rio, mergulha no rio, mergulha no rio. Jada Kagamanayashe, Rega da Kagamanayasho, Ora da Kagamanayashe, Rega da Kagamanayasho. A gente vai fazer um ato profético. A Bíblia diz que quando a gente está em unidade, o Senhor ordena a bênção. Às vezes eu estou seco, ou minhas águas estão no joelho, mas quem está do meu lado está cheio. Você vai pegar na mão um do outro. Um vai pegar na mão do outro. Um vai pegar na mão do outro. Um vai pegar na mão do outro. Faz duas filas aí, um pegando na mão do outro. Se puder se ligar. A Bíblia diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e derrama óleo, derrama óleo, derrama óleo, derrama óleo, derrama óleo. Chega da caraba da cachorro, chora da toraba da cachebia, ora da caraba da cachebia, ora da caraba da cachorro. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, comece a orar em línguas, comece a orar em línguas. Feche seus olhos, feche seus olhos, ore em línguas. Se você não ora, peça ao Senhor. Diga a Deus: venha, venha, Senhor, venha, 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 venha. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir: vem agora, vem agora, vem agora. Enche, 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 enche. Toca, 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 Senhor, toca, 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 Senhor, toca, 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 transborda, 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 transborda. Mergulha! Mergulha! Echa da caramanaiaxé! Eca da caramanaiaxó! Eca da caramanaiaxó! Eca da caramanaiaxé! Eca da caramanaiaxó! Eca da caramanaiaxó! Echa da caramanaiaxé! Marca, Senhor! Marca, marca, marca essa geração!
Marca, Senhor. Marca, Senhor. Marca para o novo nível. Um novo nível de fome. Um novo nível de sede. Um novo nível de vida, de intimidade. Um novo nível. Um novo nível. Um novo nível. Um novo nível. É um novo nível de fome. É um novo nível de sede. É um nível novo de intimidade, de intimidade, de intimidade, de intimidade. Teu coração vai queimar, vai queimar, vai queimar, querendo conhecer mais, 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 mais. Eu quero chamar o Wagner e a Nani aqui. Wagner e Nani. Chamar o pastor Jean comigo aqui também. O novo nível, fica no espírito aí. Fica no espírito, orando em línguas. Não se distraia, não se distraia. Cadê a Nani? Nani, cadê Nani? Nani, libera a Nani aí, por favor. A mudança de nome não foi só porque vocês acharam que era para mudar, ou porque pastor Jean deu uma direção. A mudança do nome está acontecendo porque ela já aconteceu no mundo espiritual. Quando a estação muda, a gente não pode ter as mesmas vestes. Se entrar para o inverno, eu preciso usar roupa do inverno para suportar o inverno, senão eu não suporto. O nível mudou, a estação mudou. Pega na mão do Wagner, Nani. Duas pessoas aqui para trás dele, por favor. Dois homens, um homem e uma mulher. Pastor Jean vai fazer essa oração. Se você crer, erga as suas duas mãos para cá e comece a abençoar. Favor de Deus ter chegado sobre Nani e Wagner. E favor de Deus quando chega, embora seja um lugar que a gente fica em evidência e parece ser bom, é um lugar de muita batalha, porque levanta-se muita inveja, levanta-se muito ciúme. Não é fácil, mas Deus está fortalecendo eles hoje, porque eles vão romper o nível. É um nível maior. E o pastor Jean vai fazer essa oração.
Deus, nessa noite, tudo está se alinhando, se confirmando, porque um dia eles chegaram aqui, foram cuidados e eram ovelhas e começaram a se envolver trabalhando, servindo nessa casa, e o Senhor levou a um nível para poder serem líderes de célula. Depois da saída do Everton e da Brenda, eles foram líderes de jovens, depois se tornaram pastores. O Senhor deu a unção pastoral e também agora está dando outro nível, Pai. Está aumentando a medida, a capacidade. O Senhor está fazendo, colocando mais porção sobre eles. E, ó Deus, agora tem algo surpreendente que está vindo nessa noite. Vai subir muito mais, porque o Senhor vai levá-los ainda a lugares maiores, a níveis maiores. Líderes precisam experimentar para poder liderar com outro nível. Então hoje eles experimentam para poderem liderar em outro nível. Aleluia. Nós abençoamos, Pai, ao Next, toda a juventude, todas as idades aqui que vêm nas sextas-feiras estão recebendo hoje do Senhor algo maior, algo além da medida. O Senhor faz transbordar, o cálice transborda, o cálice está transbordando. Aleluia. Todos que sobem nesse altar, nós oramos, Pai, pedindo novo nível para essa equipe de louvor também. Deus, de adoração, nível muito maior nos instrumentos, nível maior para todos aqueles que sobem aqui e dedicam as canções. Nível maior, envolvimento, unção na voz, unção nas mãos, unção sobre eles para ministrar, tocar. Deus, liberar nos instrumentos, liberar quando estiverem adorando, para que a igreja veja que do trono está saindo e vindo para cá, passando por aqui e derramando para a igreja toda. Equipe de louvor subindo ao nível, uma unção profética nos cânticos, uma unção poderosa na adoração, igual a de Davi, igual a unção que o Senhor derramou sobre os adoradores. Novo tempo, Pai. O Senhor tem vinho novo e as odres estão prontas para receber. Aumenta o nível do odre, aumenta o nível do odre para receber mais vinho. Estica o odre, Senhor, nivela. Ei, Senhor, faz o odre alcançar todo o seu potencial. Libera o vinho novo, libera o vinho novo, libera o vinho novo sobre esse lugar. Libera o vinho novo sobre a igreja, toda a igreja passando a viver algo além do que pedimos ou pensamos, algo além do que foi imaginado, algo além. O Deus que nós servimos faz além do que pedimos ou pensamos. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa agora. Seja profeta para ela. Você está cheio do Espírito Santo, dê um abraço na pessoa ao seu lado. Declare e diga: meu irmão, minha irmã, te prepara. Deus vai te levar a viver experiências que tu nunca viveu. Tu vai experimentar de
de glória que tu nunca experimentou. Tu vai abrir a boca e a tua boca vai ser cheia da palavra. Deus vai abrir tua visão. Deus vai abrir teus ouvidos espirituais. O nível é maior. O nível é maior. O nível é maior. E não vai parar. Não vai parar. Vai avançar. 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 Oh!